Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido, decorado de saudade. Um lugar pro coração pousar, um endereço que frequente sem morar. Ali na esquina do sonho com a razão, no centro do peito, no largo da ilusão, coração não tem barreira não. Hoje eu vou contar a história de um menino que tinha um cantinho secreto, um cantinho só dele, onde ele vivia 1000 aventuras. Um cantinho só pra mim. Segura? Que lá vem história. Um cantinho só pra mim. Um livro de Ruth Rocha com ilustrações do Ziraldo, editora Melhoramentos. Pedro era um menino muito esperto e muito ativo. Ele fazia uma porção de coisas. Além de ir à escola, é lógico, e de fazer suas lições de casa, ele tinha aulas de inglês, de natação, de música. Como todo mundo, ele ia ao dentista e, às vezes, ao médico. Ia a uma porção de festas, umas de que ele gostava, outras de que não gostava. Seus pais o levavam ao teatro, ao cinema, a exposições de tudo que era coisa, desde exposições de arte até uma exposição de penicos que eles descobriram. Ele gostava de umas coisas e não gostava de outras. E ele ia brincar na casa dos amigos e os amigos iam brincar na casa dele. Um dia, ele foi à casa da avó. Ele ficava feliz na casa da avó porque ela fazia tudo o que ele gostava. Nesse dia, ela estava fazendo um bolo de chocolate. Enquanto o bolo assava no forno, eles sentaram juntos à mesa e ficaram conversando. E Pedro começou a contar à avó tudo o que ele fazia. E ela dizia: "Que beleza! Quantas coisas você faz! Você tem uma vida divertida!" Então Pedro, de repente, disse à avó: mas eu não tenho tempo para pensar." A avó ficou espantada. "Como não tem tempo para pensar? A gente pensa o tempo todo." "Não, vó, não é pensar assim, como a gente pensa o tempo todo. Eu não tenho tempo para ficar pensando coisas que não existem, inventar coisas, imaginar coisas." A avó reparou que Pedro estava com um ar sonhador. Mas ela precisava tirar o bolo do forno, então se levantou e foi para perto do fogão. Pedro ficou pensando. Aí ele olhou para o chão e reparou que perto do pé da cadeira havia um círculo de metal dourado. Pedro abaixou-se, pegou o círculo e viu que estava preso em alguma coisa. Ele puxou aquela espécie de argola. Na mesma hora, ao lado do pé da mesa, abriu-se um buraco, como se fosse um túnel. No meio do buraco havia uma escada. Pedro foi descendo pela escada e, de repente, em vez de a escada descer, ela estava subindo. Pedro foi subindo até que chegou a um lugar muito bonito, mas também muito esquisito. Era como se fosse um campo cheio de grama, com árvores e flores, mas tudo muito espalhado. E tinha umas coisas como uns móveis, uma bicicleta antiga, lá longe um trem que apitava lá longe e soltava fumaça. Tinha umas pessoas muito longe, e era tudo muito bom. E tudo tinha um cheiro muito bom. E Pedro deitou no chão da grama e começou a pensar em coisas ótimas. Ele pensou em como seria bom voar. E ele voou. Ele pensou que estava brincando com uma porção de crianças e brincou. Quando ele se lembrou da aula de música, começou a tocar no piano uma música linda, que ele estava inventando. E ele tocava tão bem. E havia um lago muito azul. Ele mergulhou no lago e começou a nadar junto com os golfinhos, dando pulos para fora da água. Ele então pensou no macaquinho que tinha visto no zoológico. E o macaquinho apareceu e bateu um papo com ele sobre um livro que os dois tinham acabado de ler. O macaquinho, além de falar como uma pessoa de verdade, ainda recitou uns versos.
Macaquinho, macacote, cheio de biriquitote. Aí, Pedro pensou numa montanha muito alta, e ele foi subindo, e lá no alto havia um cavaleiro negro, e ele lutou como o cavaleiro, que estava montado num cavalo muito bonito. Pedro também estava montado num cavalo branco, e ganhou a luta, e o cavaleiro negro saiu galopando, pocotó, 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 pocotó. E Pedro estava outra vez naquele lugar bonito e pensou numa cachoeira. E pensou que aquele era um lugar muito bom e que ele queria ficar lá para sempre. Mas aí ele se lembrou da mãe e deu uma saudade. Mas ele continuou a pensar, e era tão bom pensar. E ele pensou de novo: eu queria ficar aqui para sempre. Mas ele se lembrou do jogo de cartas que ele jogava com os amigos e teve uma vontade de jogar cartas. E de repente ele sentiu um cheiro de bolo de chocolate. Continuou andando e teve a impressão de ouvir uma risadinha. E parecia a risadinha da prima Belinha. Pedro pensou que queria brincar com a prima, com aquele jogo divertido que ele tinha ganhado no aniversário, o truque dos trecos. Então, Pedro encontrou uma menina e perguntou: por que é que eu estou sentindo o cheiro de bolo e estou ouvindo a risadinha da minha prima e estou com vontade de jogar o truque dos trecos? A menina riu para ele. É que o mundo de verdade está chamando. E a menina foi ficando longe, e ele pensou: o mundo de verdade também é bom. E ele olhou em volta e estava sentado na cozinha da avó. E a avó estava pondo o bolo na mesa. E a Belinha estava sentada na cadeira, que era do gatinho, e arrumava o jogo para eles jogarem. Pedro arregalou os olhos e pensou: será que eu sonhei tudo isso? Bem ao pé da sua cadeira, lá estava a argola. Aquela argola que ele tinha puxado e que era a entrada para aquele outro mundo. Que bom, ele pensou. Eu posso ir para lá muitas vezes. Gostaram da história? Então me conta, qual o seu cantinho secreto? De verdade ou na imaginação? Para viver as suas aventuras mais incríveis. Tchau! Até a próxima!